E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Fórmula 1 de novo aqui, porque o Grande Prêmio da Turquia deste domingo foi bastante rico em histórias, né? Teve, claro, a principal foi o título do Lewis Hamilton, fiz vídeo aqui sobre o assunto, mas tem também várias outras histórias que apareceram ali. E uma delas é a do Lance Stroll. Tem um piloto que causa muita polêmica, tem muita discussão em redes sociais, tudo, porque muita gente persegue ou pega no pé, pega no pé acho que é o termo mais justo ali, porque é um pouco de brincadeira também. Pega no pé do Lance Stroll, que é piloto pagante, ele é uma porcaria, sei lá o que, só tá lá porque o papai paga, o papai comprou carro lá pra ele correr, aquelas coisas, né? E por outro lado tem gente que fica defendendo ele, falando, não, olha como ele foi bom, como ele é bom, o pessoal é injusto com ele, tudo, até, sei lá, até pra querer mostrar que, achar que também quando todo mundo tá indo pra um lado, daí algumas pessoas tendem a se posicionar do outro ali, né, pra fazer um contraponto, e o Stroll é um desses casos. E o Grande Prêmio da Turquia mostrou muito bem o que é Stroll, pro bem e pro mal. Tá? Vamos primeiro essa questão do piloto pagante ali, né? Que é um rótulo meio genérico que se dá na Fórmula 1, que eu mesmo uso assim, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter bem claro o que é esse piloto pagante ali, né? Até para não confundir as pessoas. Tecnicamente, quase todos os pilotos da Fórmula 1, de alguma forma, pagam ou pagaram para estar lá. Isso não é de hoje, tá? Desde a época do Senna, tudo isso acontecia. Não é que ele paga do dinheiro dele. Ele tem que ter um patrocínio. Porque assim, é um esporte caro, e a não ser que a família do cara seja milionária, vai ter que ter alguma empresa ajudando ali a pagar os custos do cara lá para ficar correndo de Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula Ford, Fórmula sei lá das quantas, né? Enquanto ele não é famoso, enquanto ele não tá ganhando dinheiro por conta própria. Porque são categorias assim que, por si só, elas não têm contratos de TV milionários, sei lá das quantas, né? Então, é muito comum, todo piloto tem que ter patrocínio, o próprio Senna tinha patrocínio, que ajudava a pagar as contas dele. E esse patrocínio muitas vezes é colocado no pacote quando esse piloto pula para a Fórmula 1, né? Sobretudo se ele pular para uma equipe média ou pequena, daí esse patrocinador se incorpora aos patrocinadores da equipe e ajudou a bancar o salário do cara e, claro, ajudou a bancar as contas da equipe também, né? Agora, quando a gente fala piloto pagante, a gente não está falando do Senna que tinha patrocinador, né? Ou, sei lá, vou pegar um caso do Brasil, o Rubinho Barrichello, que tinha com a Arisco ali. A gente não está falando do Senna que tinha com o Banerjee e depois passou a ser do Banco Nacional. A gente não está falando do Rubinho que tinha lá com a Arisco, era um patrocinador comum. Quando a gente fala piloto pagante, a gente normalmente está falando assim, aquele piloto que é ruim e só está lá porque alguém bancou, né? É aquele cara que a gente muitas vezes acha que não é um cara com qualidade para estar na Fórmula 1, mas o fato de ter um patrocinador forte por trás ajudou a comprar um assento no grid, né? Então a gente usa isso pro Pastor Maldonado, né, que tinha lá o apoio da PDVSA, a estatal venezuelana, né, de petróleo. A gente usa, sei lá, para aqueles Yuji de Alex Young, esses pilotos aqui a gente usa um pouco esse título ali, né? O Latifi agora, né? O Latifi na Williams também, que é canadense também, né? Que é bem fraco, Então a gente acho que ele merece esse título de piloto pagante. Então a gente usa muito para isso, né? E daí o Stroll tá nessa categoria, ele é um piloto pagante? Bom, acho que até dá para considerar um pouco, mas assim, também tem que tomar cuidado quando vai rotular ele ali, para também não perder um pouco a medida das coisas, tá? Ele, por si só, apenas pela qualidade técnica dele, talvez ele não conseguisse convencer uma equipe a pagar um salário para ele e contratá-lo como um piloto sem ter um patrocínio forte por trás ajudando a bancar as contas da equipe. Tá? Ele talvez não conseguisse isso, então talvez ele não conseguisse uma vaga na Fórmula 1 se não fosse o dinheiro do pai dele. E o fato de ser dinheiro do pai é até pior do que de uma empresa, né? Quando é um patrocinador, parece que, não, é um patrocinador, então ele até convenceu uma empresa a bancar a divulgação dela, tudo. Quando é o pai, parece que é muito coisa de filhinho, de criança mimada, né? Então talvez ele não conseguisse um lugar se não fosse o pai dele. Agora, considerando que ele conseguiu esse lugar, né?
O Stroll até que mostra que é um piloto com alguns recursos, né? No começo ele era bem mais fraco, tá? Quando ele foi companheiro do Massa lá no Williams, ele era um piloto bem mais fraco. Até teve uma corrida boa no Azerbaijão, que ele até foi bem naquela corrida. Ele chega até as primeiras posições, beneficiado por uma corrida meio maluca, com safety car, tudo. Mas depois ele consegue, ali no trecho final da prova, se manter em segundo lugar, tudo. Depois perde lá no finalzinho a corrida, ele perde o lugar por Bottas. Mas ele até mostrou, conseguiu ali ficar naquela posição. Muita gente achou que ele fosse fazer alguma besteira, que ele fosse bater, que ele fosse, sei lá, não aguentar o tranco. Até que naquela corrida ele foi bem. Então, assim, ele vai evoluindo. Você vê que há uma evolução no Stroll. E nessa temporada, ele tem corridas decentes. Ele perde para o Pérez no confronto direto? Perde. Perde nos treinos quase sempre, perde na corrida quase sempre. Ele tem muito menos pontos que o Pérez no campeonato. Mas o Pérez é um bom piloto. Assim, não é que também que a gente está comparando o Stroll com um piloto tosco. O Pérez é um bom piloto e aparentemente a Racing Point não deixa os dois pilotos com carros tão discrepantes um do outro. Aquela coisa ali de, não, um piloto tem um carro bom e o outro tem um carro porcaria. Acho que nem acontece isso. Então, o Stroll tem alguns recursos ali. Ele pode ser piloto pagante? De certa forma, sim. Mas nesse mundo dos pilotos pagantes, talvez ele seja um dos mais dignos ali. Ele consegue fazer corridas em que ele tem um ritmo de prova decente, em que ele se mantém ali mais ou menos perto do companheiro de equipe, ainda que perca mais do que ganhe do companheiro de equipe. Ele raramente está muito para trás do cara. Né? Então tem um ritmo legal. Nos treinos ele, uma vez ou outra, consegue boas voltas ali que colocam ele numa boa posição de largada. Ele tá tendo um desempenho geral muitas vezes digno com o carro que ele tem. Não é que nem o caso do Johnny Dumfries, né, que é um nobre escocês. Isso, ele tem um título de nobreza mesmo. Ele é conde do sei lá das contas, essas coisas aí, que foi companheiro do Senna na Lotus em 86. E ele era muito ruim. O Senna tava brigando para ser campeão, não ficava lutando pelo título com o Prost, com o Mansell e com o Piquet naquele ano. O Johnny Dumfries estava lá no fundo do grid ali, fazendo, sei lá, fez 3, 4 pontos na temporada. Não dá para comparar, né? O Stroll não é assim. O Stroll fica atrás do Pérez, mas não é tão para trás assim. Então é um piloto que tem alguns recursos. Em alguns momentos ele mostra isso até um pouco a mais. Ele fazia um bom grande prêmio da Toscana, né? Ele acaba batendo, acaba tendo um problema mecânico lá que ele faz com que ele rode, mas fazia uma corrida digna, tinha um desempenho decente que talvez o levasse ao pódio, e nessa corrida ele conseguiu a pole. Não é pouca coisa, ainda que tenha sido um treino meio maluco, com chuva, que depois está parando de chover, aquelas coisas que acabam tornando o treino um pouco lotérico. Não é qualquer um que vai lá e consegue. Você tem que ter capacidade de fazer uma volta boa numa condição adversa e conseguir a pole. E ele conseguiu. E depois na corrida, no primeiro trecho da corrida na Turquia, ele não só larga bem, então ele, assim, digamos, não amarelou, né? Ele largou bem, como ele conseguiu se manter na frente, sem fazer besteira, numa situação em que era muito fácil fazer besteira, né? Que o pista já era escorregadia e estava muito molhada. Para ele fazer uma besteira ali, era muito fácil e ele se manteve na ponta durante boa parte da corrida. Então, assim, é um piloto, assim, piloto pagante, ok, mas é um piloto pagante que é digno, assim, ele consegue ter um desempenho ali que não envergonha a equipe, que consegue contribuir. Claro que, assim, tecnicamente, a Aston Martin, né, que vai ser o nome da Racing Point do ano que vem, estaria melhor se a dupla fechada para o ano que vem, do ponto de vista técnico, fosse Vettel e Pérez do que Vettel e Stroll. Mas não é que Vettel e Stroll, assim, o Stroll provavelmente não vai entregar os resultados do Vettel, né, não vai conseguir seguir o ritmo do Vettel, mas ele também vai conseguir lá seus pontos, vai fazer sua pontuaçãozinha lá, né? Acho que não vai ser uma coisa tão humilhante. Agora, o que essa corrida também mostrou a limitação? Não, o Stroll é um piloto de verdade, é um pilotaço, sei lá o que. Também não, né? Assim, é um piloto digno, mas assim, tem limitações, e essa corrida mostrou isso também, né? E de que forma? O Stroll, ele até consegue se manter na ponta sem fazer besteira ali, sem cometer nenhum erro gritante, tudo. Mas ele, por exemplo, não conseguiu fazer isso tendo uma capacidade de, por exemplo, economizar pneus, de
de conseguir trabalhar bem o equipamento pensando na corrida como um todo. O que aconteceu, né? O pneu dele começou a desgastar muito, o Sérgio Pérez, o companheiro dele, que tinha ficado para trás, começa a recuperar espaço e estava prestes a ultrapassá-lo quando ele para nos boxes. Ou seja, ele não ia conseguir se sustentar naquela posição mais. E depois que ele para, ele não consegue mais achar a temperatura certa do pneu. Mesmo com o pneu novo, ele não consegue mais ter nenhum ritmo de prova. E daí também até deu uma sensação que ele meio que largou mão da prova no final, assim, né? Sei lá, talvez estivesse acreditando que poderia vencer a primeira prova na carreira e de repente se viu lá atrás na quinta, sexta posição, e depois só foi perdendo posição e acabou em nono. E o resultado, assim, que foi muito decepcionante perto do que foi a primeira metade da prova dele. Então, a primeira metade da prova, os treinos mais a primeira metade, mostraram que é um piloto com recursos ali, que é um piloto digno. Ele não envergonha a equipe dele. Mas depois mostra que ele, assim, não é um piloto de ponta. Entendeu? Porque ele é um piloto que não conseguiu se manter na prova de forma competitiva, mesmo tendo em vários momentos o cenário favorável a ele. E daí é a hora que você vê um grande piloto, né? Um piloto realmente bom. Como quando no Grande Prêmio da Itália, quando vai ter a prova foi interrompida, né? Quando vai ter a nova largada, o Stroll estava em segundo com o Hamilton em primeiro, mas o Hamilton seria punido. Então tudo indicava que a prova estava à feição do Stroll. Só que daí o Stroll larga mal e daí ele acaba não conseguindo sacramentar a vitória, que parecia bem possível naquele momento. Por quê? Sentiu um pouco o peso, aquela hora que você tem que dar algo a mais, você tem que fazer algo especial, ele não soube fazer, né? Então acho que assim, é um piloto com alguns recursos, é um piloto digno, acho que assim, se quiser falar que ele é piloto pagante, até tem alguma razão, brincar um pouquinho, até vai. Mas assim, se você quiser falar sério, não dá para desfazer completamente do que ele faz. A corrida dele na Turquia teve um final decepcionante, mas teve momentos bons também, e que mostraram ali que é um piloto que tem alguma capacidade. Se ele aproveitar bem a companhia do Vettel aí na Racing Point, ele não vai virar um grande piloto do dia para noite, ele não vai se tornar um piloto campeão, assim, tá? Mas ele pode evoluir até mais, até um pouco mais ali, aprendendo com um piloto que é tetracampeão, que é o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1 em relação a vitórias, tá bom? Mas é isso, então, se gostou da joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.